Amados irmãos encarnados, peregrinos da senda evolutiva, sejam todos acolhidos com a luz do amor e da paz divina que emana das esferas superiores. Hoje, sob a orientação sublime dos mentores espirituais, trazemos uma mensagem profundamente reveladora, psicografada pelo venerável espírito de Bezerra de Menezes, em um encontro sagrado, preparado nas dimensões de luz, com o propósito de iluminar vossos corações e despertar vossas consciências para os sinais dos tempos que se manifestam. Este momento, abençoado pela espiritualidade maior, ocorre em nossa casa de amor e luz, o canal Além do Espiritismo, dedicado a ensinar, acolher e guiar os filhos de Deus rumo ao caminho da evolução espiritual e do conhecimento verdadeiro. Segundo a orientação dos mentores celestiais, este é um dia singular e especial. Cada um de vós foi escolhido para estar aqui, e os benfeitores nos revelam que o número 12 carrega um segredo espiritual profundo que deveis acolher com reverência e atenção, seguindo as diretrizes dos mentores da luz. Irmãos da luz, prestai muita atenção às revelações que serão compartilhadas, pois os sinais dos tempos se manifestam ao nosso redor, chamando-nos à vigilância e à preparação espiritual. Deixai vosso nome e cidade nos comentários, pois desejamos vos conhecer e vos acolher em nosso grupo de oração, que intercede por aqueles que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais, como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios. Nosso compromisso é orar por vossa cura, libertação e vitória. Se possível, amados, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e ativai o sininho. Cada gesto vosso é um passo para que esta missão de levar mensagens edificantes e cheias de luz continue a alcançar aqueles que necessitam. Que a paz do Mestre Jesus vos envolva e que possamos juntos trilhar esta jornada de amor e aprendizado espiritual. Amados filhos da luz, que a paz do Cristo Consolador vos envolva nesta hora sagrada de comunhão espiritual. Eu sou Bezerra de Menezes, humilde servo do Senhor, trazendo-vos por intermédio da misericórdia divina as revelações confiadas a mim pelos mentores espirituais em recente assembleia nas esferas superiores, realizada sob a égide do amor e da verdade celestial. Irmãos queridos, em 20 de junho de 2025, sob a inspiração dos benfeitores da luz, fui chamado a um conclave espiritual, onde me foram mostradas visões claras sobre os sinais dos tempos que se manifestam na Terra. Vi com os olhos do Espírito um planeta em transformação profunda, onde antigas estruturas se desmoronam para dar lugar a um novo tempo de renovação espiritual. Os mentores me revelaram que estes sinais não são motivo de temor, mas convites à preparação e ao despertar das consciências. A primeira visão que me foi apresentada mostrava o céu da Terra sendo atravessado por luzes incomuns, não de origem terrestre, mas emanações de energias cósmicas superiores que começam a tocar mais diretamente o planeta. Estas manifestações luminosas, que já começam a ser observadas em diferentes partes do mundo, são sinais de que a Terra ingressa em uma nova fase vibratória, preparando-se para receber influências espirituais mais elevadas. Os mentores me alertaram que muitos corações, ainda adormecidos no materialismo, interpretarão estes fenômenos apenas através da ciência terrena, perdendo a oportunidade de compreender seu verdadeiro significado espiritual. Contudo, aqueles que mantêm os olhos do Espírito abertos reconhecerão nestes sinais o chamado divino para a elevação das consciências e a preparação para tempos de grandes mudanças. Filhos amados, perguntei aos mentores sobre o significado mais profundo destes sinais, e eles me responderam com suave clareza: Bezerra,
A Terra está sendo preparada para uma transição espiritual sem precedentes. Os sinais que se manifestam são como estrelas guia, orientando as almas encarnadas para que se preparem interiormente através da oração, da caridade e da vigilância espiritual. Irmãos queridos, que a luz do amor divino continue a iluminar vossos corações. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações confiadas pelos mentores espirituais sobre os sinais dos tempos e as grandes mudanças que se aproximam da humanidade terrestre. Na segunda visão que me foi concedida, contemplei um mapa espiritual do planeta, onde pude observar correntes de energia luminosa fluindo entre as nações, conectando os povos de forma invisível aos olhos físicos, mas claramente perceptível aos sentidos espirituais. Os mentores me mostraram que estas correntes energéticas estão sendo intensificadas, preparando o caminho para transformações profundas na consciência coletiva da humanidade. Foi-me revelado que certas nações, incluindo nosso amado Brasil, estão sendo especialmente tocadas por estas energias transformadoras. O Brasil, como pátria do Evangelho, está destinado a desempenhar um papel fundamental nesta transição, servindo como farol de esperança e renovação espiritual para outros povos. Contudo, para que esta missão se cumpra plenamente, é necessário que os filhos desta terra despertem para sua responsabilidade espiritual e se unam em oração e trabalho no bem. Os mentores me alertaram sobre as resistências que surgirão durante este processo de transformação. Forças do umbral, através de obsessores, tentarão criar confusão e desarmonia, buscando impedir o avanço da luz. Estas influências negativas se manifestarão através de conflitos sociais, instabilidade política e desinformação, tentando desviar as almas do caminho da renovação espiritual. Indaguei aos benfeitores como reconhecer e resistir a estas influências. E eles me responderam: a oração fervorosa e a prática constante da caridade são os escudos mais poderosos contra as investidas do mal. Aqueles que mantêm seus corações conectados com o Cristo e praticam o amor fraterno tornam-se impermeáveis às vibrações densas do umbral. Filhos amados, os sinais dos tempos incluem também o despertar de uma nova geração de trabalhadores da luz, almas encarnadas com a missão específica de auxiliar nesta transição planetária. Muitos de vós que aqui estáis fazeis parte desta legião de espíritos renovadores enviados pelo alto para semear a esperança e orientar os irmãos ainda perdidos nas ilusões materiais. Amados filhos do coração, que a paz do Mestre Jesus vos envolva neste momento de revelação. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as visões confiadas pelos mentores espirituais sobre os sinais que anunciam as grandes mudanças vindouras. Na terceira visão que me foi apresentada, contemplei fenômenos simultâneos ocorrendo nos céus e na terra, demonstrando a conexão íntima entre os planos espiritual e material. Vi meteoros luminosos cruzando os céus com frequência incomum, carregando não apenas matéria cósmica, mas também energias purificadoras enviadas pelas esferas superiores para auxiliar na elevação vibratória do planeta. Os mentores me revelaram que estes corpos celestes são portadores de emanações espirituais específicas, destinadas a despertar capacidades adormecidas na humanidade. Muitos seres humanos começarão a experimentar expansão da consciência, desenvolvimento de faculdades mediúnicas e maior sensibilidade às influências espirituais. Este despertar psíquico coletivo é parte fundamental da preparação para a nova era que se aproxima. Simultaneamente, foi-me mostrado que a própria Terra manifestará sinais de transformação, através de fenômenos geológicos e climáticos.
não como castigos divinos, mas como expressões naturais do processo de renovação planetária. Os mentores enfatizaram que estes eventos devem ser compreendidos como oportunidades de crescimento espiritual, momentos em que a humanidade é convidada a demonstrar solidariedade, compaixão e unidade. Perguntei aos benfeitores sobre como as almas encarnadas devem se preparar para estes fenômenos, e eles me instruíram. A preparação verdadeira não está em acumular bens materiais ou buscar abrigos físicos, mas em fortalecer o espírito através da oração, do estudo das leis divinas e da prática constante do bem. Uma alma em sintonia com o Cristo está protegida em qualquer circunstância. Foi-me também revelado que alguns locais da Terra se tornarão centros especiais de irradiação espiritual, verdadeiros santuários naturais onde as energias elevadas se concentrarão com maior intensidade. O Brasil possui vários destes pontos sagrados que se tornarão refúgios espirituais para aqueles que buscam a conexão com o divino durante os tempos de transição. Irmãos queridos, que a serenidade do Espírito Santo vos envolva e ilumine vossos corações. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações sobre os sinais dos tempos, trazendo-vos a quarta visão confiada pelos mentores da luz durante nossa assembleia espiritual. Nesta visão, contemplei um despertar gradual da humanidade, como se milhões de almas simultaneamente abrissem os olhos para uma realidade mais ampla e profunda. Vi corações endurecidos pelo materialismo sendo tocados por lampejos de compreensão espiritual e mentes presas ao ceticismo sendo iluminadas pela evidência da vida além da matéria. Os mentores me revelaram que este despertar coletivo é um dos principais sinais da aproximação da nova era. Doutrinas espíritas e espiritualistas ganharão maior aceitação, não por imposição ou propaganda, mas pela evidência natural dos fenômenos mediúnicos que se intensificarão. A comunicação entre os planos físico e espiritual se tornará mais fluida, permitindo que mais pessoas experimentem contatos diretos com seus entes queridos desencarnados. Este despertar, contudo, não ocorrerá sem resistências. Instituições materialistas e dogmas religiosos ortodoxos se oporão às novas revelações, tentando manter as consciências aprisionadas em conceitos limitados. Os mentores me alertaram que haverá períodos de conflito entre as forças do progresso espiritual e as da estagnação, mas a vitória da luz é inevitável, pois está alinhada com o plano divino de evolução. Foi-me mostrado que os jovens desta geração desempenharão um papel fundamental neste processo de despertar. Muitos nasceram com sensibilidades espirituais aguçadas e capacidades mediúnicas naturais, sendo menos influenciados pelos preconceitos das gerações anteriores. Estes jovens serão os portadores das novas ideias e os construtores da sociedade renovada que está por vir. Indaguei aos mentores sobre como os mais velhos podem contribuir para este processo e eles responderam: através da sabedoria acumulada e da experiência de vida, os mais maduros podem servir como pontes entre o velho e o novo mundo. Sua missão é orientar com amor, sem impor, e acolher as mudanças com serenidade e fé. Amados filhos da luz, que a luz do amor universal ilumine vossos espíritos. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as revelações sobre os sinais dos tempos, compartilhando a quinta visão que me foi confiada pelos mentores espirituais. Nesta visão, foi-me mostrado como a própria natureza serve como mensageira dos tempos de mudança. Vi animais comportando-se de maneiras incomuns, como se fossem tocados por uma sensibilidade especial às transformações energéticas do planeta. Bandos de aves mudando suas rotas migratórias tradicionais,
seguindo novos caminhos, guiados por percepções sutis das alterações magnéticas terrestres. Os mentores me revelaram que os reinos mineral, vegetal e animal são muito mais sensíveis às mudanças espirituais do que os seres humanos imaginam. As plantas manifestarão crescimento acelerado em certas regiões, enquanto algumas espécies animais demonstrarão comportamentos que surpreenderão os cientistas. Estes fenômenos são sinais da elevação vibratória planetária e devem ser observados com atenção pelos estudiosos da natureza. Paralelamente, foi-me mostrado que os corações humanos também manifestarão sinais específicos desta transição. Pessoas anteriormente indiferentes às questões espirituais sentirão súbitos impulsos de buscar o sagrado. Indivíduos materialistas experimentarão momentos inexplicáveis de paz interior e conexão com algo maior que eles mesmos. Os mentores me alertaram que estes toques divinos no coração humano devem ser acolhidos com gratidão e não rejeitados pelo medo ou pelo orgulho intelectual. Muitas almas perderam oportunidades de crescimento espiritual por resistirem aos chamados sutis da espiritualidade, preferindo permanecer na zona de conforto do materialismo. Foi-me revelado também que sonhos premonitórios e visões espirituais se tornarão mais comuns entre as pessoas comuns, não apenas entre os médiuns desenvolvidos. Estes fenômenos são parte do processo de expansão da consciência coletiva e devem ser interpretados como dádivas divinas, não como perturbações mentais. Filhos amados da luz eterna, que a paz do Cristo Consolador envolva vossos corações e ilumine vossos caminhos. Eu, Bezerra de Menezes, trago-vos a sexta revelação sobre os sinais dos tempos, conforme me foi confiado pelos mentores espirituais em nossa assembleia nas esferas superiores. Nesta visão, contemplei a urgência da preparação espiritual que se impõe à humanidade. Vi almas encarnadas correndo em busca de respostas, como viajantes que percebem a aproximação de uma tempestade e buscam abrigo. Contudo, os mentores me esclareceram que o verdadeiro abrigo não se encontra em construções materiais, mas na fortaleza interior, construída através da fé, da oração e da prática constante do bem. Os benfeitores me revelaram que o tempo disponível para esta preparação está se tornando mais restrito. Não porque haja uma data fixa estabelecida para as grandes mudanças, mas porque a velocidade dos acontecimentos se acelera conforme a humanidade se aproxima do ponto de transição vibratória. Aqueles que adiarem sua renovação interior encontrarão crescentes dificuldades para acompanhar o ritmo das transformações. Foi-me mostrado que a preparação espiritual deve incluir 3 elementos fundamentais: a purificação dos pensamentos através da vigilância constante, o fortalecimento da fé através do estudo das leis divinas e o exercício da caridade através do serviço desinteressado ao próximo. Estes 3 pilares formarão a base sólida sobre a qual as almas poderão construir sua estabilidade durante os tempos de mudança. Os mentores me alertaram especialmente sobre a importância da unidade familiar e comunitária neste processo. As famílias que se unirem em oração e propósito comum encontrarão força para enfrentar qualquer adversidade. As comunidades que se organizarem em torno de ideais elevados tornar-se-ão núcleos de irradiação de paz e esperança para suas regiões. Indaguei aos benfeitores sobre os sinais específicos que indicarão a proximidade das mudanças mais significativas. E eles me responderam: quando viverdes um período de aparente calma após grandes turbulências, sabei que este é o momento de maior vigilância. As transformações mais profundas frequentemente chegam em momentos de silêncio, como a aurora que desponta após a noite mais escura.
Amados irmãos da luz, que a paz do Mestre Jesus, nosso guia e consolador, envolva vossos corações nesta hora final de nossa comunhão espiritual. Eu, Bezerra de Menezes, humilde servidor do Cristo, venho concluir as revelações sobre os sinais dos tempos com uma mensagem de esperança e um chamado urgente à ação espiritual. Na última visão que me foi concedida pelos mentores espirituais, contemplei um futuro luminoso para a humanidade, onde as almas renovadas construirão uma civilização baseada no amor, na justiça e na fraternidade universal. Vi cidades onde não existe miséria, porque todos compreenderam que somos irmãos. Vi nações em paz, porque os líderes governam com sabedoria espiritual. Vi uma terra restaurada, porque a humanidade aprendeu a viver em harmonia com a criação divina. Os mentores me revelaram que este futuro glorioso não é uma utopia distante, mas uma possibilidade real que depende das escolhas que fazemos hoje. Cada oração elevada com sinceridade, cada gesto de caridade praticado com amor, cada momento de vigilância espiritual contribui para materializar esta visão bendita. Contudo, os benfeitores também me alertaram que este período de transição exigirá coragem, perseverança e fé inabalável. Haverá momentos em que as trevas parecerão predominar, quando as forças do mal intensificarão seus ataques contra os trabalhadores da luz. Nestes momentos, será fundamental recordar que a vitória final pertence ao bem, pois está alinhada com a vontade divina. Filhos amados, os sinais dos tempos que vos revelei não são motivos para temor, mas convites à participação consciente no plano de renovação planetária. Cada um de vós foi escolhido para estar encarnado neste momento histórico singular, trazendo em vossa alma as qualidades necessárias para contribuir com esta obra magnífica. Irmãos queridos, conforme a orientação dos mentores espirituais, convido-vos a deixar vossos pedidos de oração, vossos nomes e cidades nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado a interceder por aqueles que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais. Se estáis enfrentando dificuldades como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios como o álcool e o tabaco, deixai vossos nomes nos comentários. Nosso compromisso é orar pela vossa cura, libertação e vitória. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos pelas revelações concedidas neste momento sagrado. Pedimos, sob a proteção do Mestre Jesus, que vossa luz ilumine cada coração aqui presente, preparando-nos para os tempos de mudança que se aproximam. Que vossos mentores espirituais nos guiem com sabedoria, que a força do amor fraterno fortaleça nossa união, e que possamos ser instrumentos dignos da vossa vontade. Concedei-nos, Senhor, a coragem para enfrentar as transformações vindouras, a fé para permanecer firmes nas provações, e a caridade para servir aqueles que necessitam de auxílio. Que o Brasil, em sua missão de pátria do Evangelho, seja um farol de esperança para todas as nações. Que os sinais dos tempos nos encontrem vigilantes e preparados, com nossos corações abertos à vossa graça. Amparai, Pai amado, todos aqueles que sofrem, que buscam a verdade, que lutam pela renovação interior. Que esta mensagem alcance os corações necessitados e seja fonte de luz e consolação. Assim seja, em nome de Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amados, se estas palavras tocaram vossos corações, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta mensagem com aqueles que necessitam de luz e esperança. Cada gesto vosso é um passo para que esta missão espiritual continue a crescer.
levando amor e esclarecimento a todos os filhos de Deus. Que a paz do Cristo vos acompanhe em todos os momentos. Que os sinais dos tempos vos encontrem preparados espiritualmente e que possamos juntos construir o futuro luminoso que nos aguarda. Permanecei firmes na fé, vigilantes na oração e ativos na caridade, com amor e fraternidade, sob a proteção dos mentores espirituais Bezerra de Menezes.